O Governo vai apresentar uma das reformas mais escandalosas dos últimos tempos e adivinhem quem é que vai aprovar esta pouca vergonha? O Partido Socialista de José Luís Carneiro. Eu no dia de hoje venho mostrar-vos que o Governo quer basicamente que contratos públicos abaixo de 10 milhões de euros não precisem do carimbo do Tribunal de Contas para poderem avançar, dizendo que o Tribunal de Contas aprova a grande maioria dos contratos públicos. O que é que isto significa na prática? Mais de 90% dos contratos públicos em Portugal vão deixar de ter o escrutínio do Tribunal de Contas porque deixa de ser necessário aprovação com o Partido Socialista. Portanto, se achavam que tinham muita corrupção na atribuição de dinheiros públicos e no fecho de contratos públicos, ainda agora começou. Vocês ainda não ouviram o pior. Vamos ver a notícia e vamos fazer uns comentários. Entre as várias alterações que o Governo quer fazer no funcionamento do Tribunal de Contas, há uma particularmente polémica. Os contratos públicos inferiores a 10 milhões de euros deixariam de precisar de autorização prévia do Tribunal de Contas, o que significa que mais de 90% dos contratos públicos deixariam de passar pelo crivo da fiscalização. O Tribunal de Contas recusa menos de 1% dos vistos prévios. Menos de 1%. Isto significa que milhares de contratos públicos passam por um mecanismo pesado, moroso e exigente para, no final, serem aprovados quase na totalidade. Não é o visto prévio que previne a corrupção em Portugal. Esta reforma não enfraquece o Tribunal de Contas, bem pelo contrário, liberta-o da burocracia. Antes de ouvirmos a segunda parte e ouvir a resposta de André Ventura, eu gostava de deixar um comentário que, enfim, não deixa de ser irónico. Esta criatura que vocês acabaram de ouvir chama-se Gonçalo Matias e supostamente uma das suas funções enquanto membro deste Executivo é a reforma do Estado. Qual é a primeira reforma que esta criatura se lembra de implementar? Obviamente que, enfim, ele não tem qualquer tipo de autonomia e sendo que estamos perante um executivo sem maioria absoluta, ele fica limitado nas reformas que apresenta. Tudo bem, ok, não coloco isso em causa. Mas na prática, esta figura que poderia estar a diminuir as gorduras do Estado, nomeadamente naquilo que tem que ver com um número enorme de funcionários públicos, etc. A quantidade de dinheiros que são dados a ONGs, a movimentos, aos mídias tradicionais, etc., que poderia ser cortado e deixar de existir. A quantidade de despesa que poderia estar a ser reduzida nas mãos deste senhor que tem como função a reforma do Estado. Ele tem supostamente a função de reformar o Estado e o que é que ele apresenta? Contratos públicos abaixo de 10 milhões de euros deixam de precisar do carimbo do Tribunal de Contas. E, portanto, qual é a razão que ele levanta para isso? Bom, este é um processo muito demorado e já que o Tribunal de Contas aprova a maior parte dos contratos públicos, então não precisamos da aprovação do Tribunal de Contas. Isto seria o equivalente, e eu sou contra este Tribunal Constitucional, isto seria o equivalente a dizermos o seguinte: e eu sou contra este Tribunal Constitucional. Já que a grande maioria dos projetos de lei passa sem ser chumbado pelo Tribunal Constitucional, é porque provavelmente nós não precisamos do Tribunal Constitucional. O meu argumento não é esse, eu realmente acho que este Tribunal Constitucional não é nada mais do que um braço armado político, digamos assim, de forças maioritárias no Parlamento. Portanto, enfim, estão basicamente a impor normas constitucionais que já não fazem sentido e que o povo português não se vê representado nelas, que não deixa de ser algo curioso. Mas basicamente a lógica é esta, ou seja, vou-vos dar outro exemplo muito prático. Vamos partir do pressuposto que a maioria dos julgamentos de um determinado órgão judicial dava as pessoas como inocentes. O Gonçalo Matias diria, bom, então é porque provavelmente não precisamos desse órgão judicial porque ele de qualquer maneira deixa as pessoas inocentes. Sim, mas as pessoas que ele condenou é a razão para lá estar, porque nós queremos é retirar do espaço público e da sociedade e colocar presos durante muito tempo e a trabalhar pela sua própria subsistência pessoas que sejam culpadas de crimes. É para isso que lá estão.
O que não significa que, se ilibarem muitas pessoas, não estão a cumprir também a sua função. Portanto, isto é um disparate completo. Esta figura que supostamente seria para reformar o Estado, cortar gorduras do Estado, torná-lo mais pequeno, eu só vejo cargos a aumentar. Os cargos aumentam e aumentam. Este é um dos executivos com mais cargos que já houve neste país e continuamos nesta paródia. E depois aparece, não, a reforma verdadeiramente que nós precisamos é contratos abaixo de 10 milhões de euros, que representa 90% ou mais dos contratos públicos em Portugal não serem e não terem o escrutínio do Tribunal de Contas. Isto é uma piada pegada e o Partido Socialista vai aprovar isto, ficam já a saber. E portanto, é basicamente isto, é como diz a thumbnail, juntos contra Portugal. O que os senhores querem fazer é isto. Quando não estão de acordo com o tribunal, acabam com ele. É isto que os senhores fazem a toda a hora. O que me parece é que quem quer acabar com o tribunal não é o governo, é o Chega que quer acabar com o Tribunal Constitucional. A posição do Chega não é novidade para o governo. André Ventura recusa-se a mexer na lei, mas o PS está disponível para viabilizar a proposta, pelo menos na fase da generalidade. Por isso é que vimos para este debate dizendo que a especialidade e o debate desta lei é fundamental. Como está, não serve, preocupa-nos. Como está, pode levantar muitos problemas que têm que ser clarificados na especialidade. Nós estamos disponíveis para afinar na especialidade. Não há linhas vermelhas, mas, senhores deputados, senhoras deputados, há questões de princípio. E nós, dos princípios, nunca abdicaremos. O diploma é votado esta sexta-feira. A proposta é de tal forma controversa que a Presidente do Tribunal de Contas já veio a público dizer que as alterações são inadmissíveis, inconstitucionais e uma porta aberta à corrupção. A norma é super polémica, diz a deputada do Partido Socialista. Nós estamos disponíveis para alterar na especialidade. Então, mas a norma polémica, que supostamente vai contra a vossa querida Constituição, esse documento sagrado, inviolável, que aparentemente não pode sequer ser alterado, dado o quão sagrado é, aparentemente já ninguém quer saber dele. Não estão a ouvir a senhora do Tribunal de Contas, vai violar a Constituição. Lá está, mas estas pessoas não querem saber, não é isso que importa. Contratos públicos abaixo de 10 milhões de euros são mais de 90% dos contratos públicos. Ou seja, diz agora o Gonçalo Matias, não, mas a partir de agora é que o Tribunal de Contas vai ter um poder decisivo. Isto porquê? Porque os contratos públicos acima de 10 milhões de euros, como são menos, o Tribunal de Contas vai ter menos, menos ritmo de trabalho, vai ter menos trabalho na generalidade e, portanto, vai ter mais capacidade para analisar com mais detalhe a especificidade. Problema, se algum governante político vir que os contratos públicos vão acima de 10 milhões de euros, vai dividir por vários contratos públicos abaixo de 10 milhões de euros. Qual é que é a dúvida? Se houver um contrato público de 20 milhões de euros, o que é que impede um governante de aprovar um contrato público ou 2 ou 3 abaixo de 10 milhões de euros? Em vez de um de 20, aprova, 2 de 9 e mais um de 2 milhões de euros e estão fechados os 20 milhões na mesma. Isto é uma brincadeira, obviamente. E o Partido Socialista aprovar na generalidade, independentemente do que faça na especialidade, que ainda vai ser discutido na especialidade, já diz tudo sobre estas pessoas. Querem passar o dinheiro de qualquer maneira e feitio. Já há um ciclo de corrupção endémico neste país, absolutamente indescritível, e agora estas pessoas ainda querem contratos públicos sem o carimbo do Tribunal de Contas, abaixo dos 10 milhões de euros. Eles dizem, não, mas os grandes contratos, esses sim vão ser escrutinados. E depois dizem-vos assim, o contrato público são de 20 milhões de euros, então se calhar vamos fechar 2 de 9 e um de 2 milhões de euros. E pronto, e passou, e ninguém sabe nada, e o Tribunal de Contas não foi tido nem achado. E portanto, basicamente estão a transformar o Tribunal de Contas num órgão praticamente inútil, porque esta é uma das suas principais funções, e ainda dizem, não, mas isto é ótimo, isto é para agilizar os contratos públicos. Tem tanta coisa para reformar no Estado português. Tirar investimento e tirar dinheiro de muitas áreas. Funcionários públicos, temos funcionários públicos a mais em Portugal, é a minha posição já há muito tempo.
ONGs, fundações e o raio que vos parta a todos, dinheiro que poderia deixar de ser gasto, derrapagens como há, por exemplo, em obras associadas à Câmara de Lisboa socialista e que teve continuidade agora social-democrata, com derrapagens de 80% as derrapagens do valor inicial, e portanto todas estas coisinhas poderiam no mínimo ser acauteladas, e ele agora chuta-me esta reforma do Estado e diz não, agora vamos ser mais ágeis porque o dinheiro vai fluir sem o visto do Tribunal de Contas. Se querem que eu continue a comer gelados com a testa, podemos fingir todos que isto é tudo uma questão de princípios, estava ele aos gritos no fim, não abdicamos dos nossos princípios, mas abdicam do escrutínio que supostamente vai garantir os vossos princípios. É uma paródia, isto é uma piada de mau gosto. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. O Partido Socialista aprovou, ou vai aprovar isto na generalidade, vamos ver o que sai da especialidade, mas que não pensem que vai mudar muita coisa, porque isto vai ficar igual e mais de 90% dos contratos públicos são aprovados sem o visto do Tribunal de Contas. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBOE na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.